Sabe o que é que Pedro está nos ensinando? Que quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas fogem do meu e do seu controle, o Pedro estava falando: eu vou dormir, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Você pode adorar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Que alegria poder estar aqui nesta casa de oração. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqui presentes. Quando eu cheguei aqui, eu pude ver meu amigo, pastor Clécio, esse homem de Deus, e eu me alegrei muito poder encontrar ele aqui. Não passava assim pela minha cabeça que eu iria encontrá-lo. Que bom. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu? Pastor Clécio é um príncipe de Deus, sempre está ali em Goiânia, nos abençoando ali. É um grande pregador da palavra, tem viajado aí parte do Brasil, alguns países, e fica aqui o meu respeito, o meu carinho por você, a minha admiração, tá? A AD Bueno em Goiânia é a tua casa e nós te amamos. Os demais pastores, me lembra o seu nome, pastor? Pastor Cristiano. Deus abençoe, muito obrigado pela recepção, viu? Pastor Evangelista Tiago. Deus abençoe. Queridos, sem maiores delongas, você que trouxe a sua Bíblia, eu prometo a vocês que eu vou pregar aqui 20 minutos e vou estar devolvendo o microfone. Eu quero toda a sua atenção. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Vamos ler o verso de número 5 e o verso de número 6. É um texto muito conhecido da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, o verso de número 5 e o verso de número 6. Na minha tradução bíblica diz assim: conforme o ensinamento da igreja, a liturgia do culto, se na hora de ler a palavra, os irmãos costumam estar em pé, se sentado, conforme a liturgia do culto. A minha tradução diz assim: portanto, Pedro, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia oração sem cessar por ele a Deus. Existe uma tradução que diz que Pedro estava preso, mas a igreja orava. Verso de número 6. E quando Herodes estava para fazê-lo comparecer, nessa mesma noite Pedro estava o que, irmãos? O Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 correntes, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Incline a sua cabeça antes de você se assentar e vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Pai, fala conosco, não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas fala aquilo que nós precisamos. Tu és a pessoa mais importante nesse santuário, então fala, porque nós queremos ouvir a tua voz. E você diz amém. Antes de você se assentar, olha aqui para mim, sem colocar a mão em ninguém, você vai olhar assim para 2 pessoas e vai dizer assim: que bom que você veio. Aí você toma o seu assento. Glória a Deus, glória a Deus. Me empreste a sua atenção, por gentileza. O que está acontecendo aqui no capítulo de número 12? Herodes, diga comigo, Herodes. O Herodes, o rei da época, o Herodes,
ele empreende uma perseguição à igreja. O Herodes prende Tiago, o texto vai nos informar, todos os irmãos aqui sabem que Tiago era um dos discípulos. O Herodes manda prender o Tiago, e a Bíblia diz que Herodes o passa a fio da espada. O Tiago é morto pelas mãos de Herodes. Escuta isso. Herodes está perseguindo a igreja, ele prende Tiago e ele mata Tiago. A Bíblia diz que quando Herodes mata o irmão Tiago, o povo se alegra. Os judeus aplaudiram a atitude de Herodes. O que o Herodes pensa? Eu matei o Tiago e agora eu vou matar o pastor presidente da igreja primitiva. Eu matando o cabeça, eu vou destruir esse povo. Eu matando o cabeça, eu matando a Pedro, eu vou dispersar esse povo. Eu silencio de uma vez por todas esse povo. Aí veja bem, irmãos, o texto diz que ele manda prender a Pedro. O Pedro está preso, acorrentado pés e mãos. Existe 16 soldados. Quantos soldados? 16 soldados de olho no Pedro, para o Pedro não fugir. 16 soldados guardando um simples pescador. 16 soldados vigiando o Pedro, como se Pedro fosse um criminoso perigoso. O Herodes, quando prendeu a Pedro, quando mandou prender a Pedro, era Páscoa, diz a Bíblia. E a Páscoa comemorava-se de um sábado ao outro. Aí o Herodes está pensando, eu estou conjecturando, é o pensamento de Herodes. O Herodes está pensando assim, pastor Clécio, meu mestre, domingo, no primeiro dia da semana, do mesmo jeito que eu matei o Tiago, eu vou mandar também matar a Pedro. No primeiro dia da semana, isso é o Herodes pensando, no primeiro dia da semana, eu vou matar também a Pedro. No primeiro horário, parece que eu vejo ele chamando alguém e fala, coloca aí na minha agenda, eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser matar a Pedro, porque eu vou acabar com esse povo, com essa falsa doutrina, com essa heresia. Só que o texto vai nos informar que o Pedro estava preso, mas a igreja orava. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir, o Pedro estava preso, mas havia uma igreja de joelho clamando ao Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você que ora. Quando a igreja ora, Deus lá em cima no céu ouve o nosso clamor, as nossas orações, e Deus responde. Eu vim dizer à igreja aqui esta noite, a Adelago, que Deus está ouvindo as suas orações, e está vindo resposta da parte de Deus para você. Você recebe essa palavra? Eu vim dizer para alguém que está clamando ao Senhor, está vindo resposta de Deus para a tua vida. Pastor Clécio, eu ainda creio no poder da oração. Irmãos, eu ainda creio no poder dos joelhos que se dobram. A oração é mais poderosa do que uma bomba nuclear. A oração de um crente, ela é mais poderosa do que todos os armamentos bélicos do exército mundial. Quando um crente se propõe em buscar a Deus, ele tem certeza que Deus ouve e Deus responde.
Já que nós ouvimos alguns testemunhos, me preste a sua atenção, dobre a sua atenção, por gentileza. Em 2015, a minha esposa, a irmã Eliane, ela estava gestante. Deus me deu esse ministério, eu sou pastor auxiliar, mas eu sou itinerante, assim como o pastor Clécio, assim como a cantora. A gente vai aonde nos convida, aonde nos chama. E a minha esposa estava barriguda, 9º mês. Eu passei quase 20 dias com ela, pregando no Paraná, e de repente ela olhou para mim e falou: meu bem, eu já entrei no 9º mês, nós temos que voltar para casa, porque senão a nossa filha vai nascer aqui na estrada. Aí eu olhei para ela e falei: ok, nós vamos embora. Viemos para Goiânia. Quando eu cheguei em Goiânia, eu peguei a minha agenda, olhei, e eu tinha um compromisso no interior do Goiás. Era 3 dias. Quantos dias? 3. Ok. Olhei para ela e falei: filha, eu tenho esse compromisso, você vai comigo ou não? E ela olhou e falou: não, eu vou com você, eu estou contigo. Aí ela fez umas contas, porque mulher tem muito disso. Ela falou assim: aqui nas minhas matemáticas, escuta isso, eu vou ganhar a Isabela. A gente já sabia que era uma menina. Eu vou ganhar a Isabela daqui 20 dias. Então eu vou com você. Falei: ok, vamos. Eu cheguei lá na quinta-feira, preguei na quinta. Quando foi sexta-feira, à noite, ela começou a sentir dores. Eu olhei para ela e falei: mas espera aí, você não falou para mim que era daqui 20 dias? Ela falou: não, isso não é nada não, fica tranquilo. Irmãos, quando foi 3 horas da manhã, ela falou: meu bem, eu não estou suportando. Aí eu falei: mas meu bem, mas como assim? Porque eu estava em Bom Jesus do Goiás. Eu não sei se tem alguém aqui que conhece a cidade de Bom Jesus. Irmãos, Bom Jesus é uma cidade muito pequena, não tem recursos, uma cidade muito simples. Imagina só a rede pública de saúde, uma cidade que não tinha suporte. Eu olhei para ela e falei: mas meu bem, ela falou: eu não estou aguentando mais, vamos para o hospital. Aí dizem que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Eu peguei assim o celular e coloquei a mão na barriga dela assim, falei assim: eu vou ver aqui em quanto tempo está vindo as contrações. Aí eu percebi que em 8 minutos estava vindo as contrações. Aí eu falei para ela, falei: vamos para o médico. Quando chegou lá, o médico examinou ela, falou: pai, tua filha mais um pouquinho ia nascer lá no hotel. A tua mulher já entrou em trabalho de parto. Queridos, o fato é que a Isabela nasceu. A Isabela nasceu, parto normal. E quando a Isabela nasceu, veio a bomba. Quando a Isabela nasceu, o médico me chamou e falou: pai, infelizmente a tua filha nasceu com sérios problemas. Quando ele me disse isso, eu falei: doutor, mas como assim? Ele falou: vocês fizeram o pré-natal dessa criança? Eu falei: é evidente que sim. Ele falou: ninguém nunca lhe falou nada? Eu falei: não. Ele falou: olha, a tua filha, ela está muito debilitada, ela nasceu apenas com 2 quilos. A ambulância está aí fora, você não diga nada para a mãe, porque o parto foi normal, mas ela perdeu muito sangue. E nós vamos para Itumbiara, que é uma cidade de maior suporte. É 60 km e está tudo pronto, nós vamos para lá. E assim, irmãos, nós fomos. Quando chegou em Itumbiara, examinaram a minha filha. Uma médica especializada me chamou e falou: pai, em primeiro lugar, a tua filha, eu não sei se já lhe falaram, mas ela nasceu com síndrome de Down. Irmãos, eu não entendi, eu não sabia nada do que era síndrome de Down. Mas quando ela me disse isso, eu olhei para ela e falei assim: doutora, Deus só dá criança especial para quem é especial. Aí ela tomou isso como uma afronta, pastor Clécio. Ela falou: não, você não está entendendo. O problema da tua filha não é só a síndrome de Down.
problema da tua filha é muito sério. E eu falei: doutora, eu não estou entendendo, o que está acontecendo? Aí ela começou a usar umas linguagens técnicas. Ela disse: a tua filha está com um defeito no septo total, a tua filha nasceu com 2 furos no CA. Eu não sei se tem alguém aqui da área da saúde, tem alguém aqui que trabalha na saúde? Tua filha nasceu com 2 furos no CA, 1 furo no CV, e para completar, missionária, quem conhece um pouquinho de anatomia do corpo humano, sabe que um coração é composto de 4 válvulas. O coração da minha filha nasceu com uma má formação congênita e faltava uma válvula. 2 furos no CA, 1 furo no CV e o coração faltando uma válvula. A médica olhou para mim e falou: pai, nós temos que transferir ela para Goiânia, ela precisa urgente de uma UTI. Agora, imagina só, o meu mundo desabou. Nós fomos para Goiânia, fizeram todos os exames, os médicos vieram, e eu me lembro que chegou um médico, olhou para mim e relatou, de igual modo, da mesma forma que a médica havia me relatado. Aí eu olhei para ele, os que estão me ouvindo, diga amém. Eu olhei para ele e falei: doutor, opera minha filha. Ele falou: pai, não tem como operar a sua filha. Ela estava sendo atendida na rede pública. Eu falei: doutor, opera minha filha. Ele falou: não tem como. Ela tem 2 quilos, se eu operar ela, ela não vai resistir. Ela está muito debilitada. Irmãos, eu confesso para vocês que naquele momento, eu comecei a orar a Deus assim em silêncio. Abaixei a cabeça, as lágrimas começaram a correr no meu rosto. E de repente eu ouvi daquele médico o que eu nunca imaginei que eu fosse ouvir. Eu estou falando do poder da igreja que ora. O médico colocou a mão assim no meu ombro e falou: pai, quando a tua filha sair daqui, leva ela para casa e ora. Eu falei: doutor, como é que é? Ele falou assim: quando a tua filha sair daqui, leva ela para casa e ora. Porque aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que a medicina não faz, aquilo que a ciência não faz, o teu Deus é poderoso para fazer. Aí ele olhou para mim e falou assim: há poder na oração de um fiel. Eu vim dizer aqui essa noite para você que está me ouvindo, que aquilo que o advogado não pode fazer, que aquilo que o médico não faz, aquilo que a ciência não faz, o teu Deus é poderoso para fazer. Você acredita nisso? Você crê nisso? Então levanta as 2 mãos bem alto. Levanta bem alto. Agora aplauda o Senhor bem forte. Melhora com glória a Deus e aleluia. Queridos, o fato é que depois de 12 dias na UTI, ela deu uma melhora. E aí nós pegamos a Isabela, pastor Clécio. A Isabela cabia na palma da mão. E a gente levou ela para casa. Colocamos ela no berço. Agora lá em casa, eu estou falando no poder da igreja que ora. Lá em casa parecia, pastor, que não tinha criança. Por quê? Porque a Isabela, ela não chorava. Ela mal se mexia. Só mexia com os olhos. Aonde colocava ela, ela ficava. E a minha esposa orando. A minha esposa clamando a Deus. Foram 6 meses de súplica. Foram 6 meses de oração. Por várias vezes na madrugada minha esposa me acordou com o soluço, com as lágrimas, com o clamor. E só para você dar um glória a Deus aí. Depois de 6 meses Deus visitou a minha casa. Deus visitou a Isabela, Deus visitou a minha filha. E hoje a Isabela é 100% curada do coração. Ela não toma um comprimido sequer. Porque quando a igreja ora, Deus lá em cima no céu ouve e responde. Você pode adorar o Senhor. Se é para Ele, aplauda mais forte. Oh glória, melhora com glória a Deus. E aleluia. Melhora só o retorno para mim aqui, filho. Só um pouquinho. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Está vindo um milagre da parte de Deus para a tua vida.
Eu vim dizer para alguém que está me ouvindo aqui essa noite que tem milagre chegando, tem resposta de Deus. Agora, só para encerrar, olha aqui. O fato é que o Pedro estava preso, mas a igreja orava. Aí Deus lá em cima no céu, eu estou conjecturando, Deus dá uma olhada assim, e Deus ouve o clamor da igreja. Pedro está preso, Pedro está condenado à morte, mas o que me deixa intrigado, irmãos? Olha aqui para mim, olha o verso de número 6 aí na tua Bíblia, olha aí, olha isso daqui não é coisa da mente do pregador, é a palavra de Deus. Escuta isso. O Herodes estava irado. O Herodes estava pensando: eu vou matar o Pedro assim como eu matei o Tiago. No primeiro dia da semana, no primeiro horário, o Pedro morre. Herodes não está brincando, o Pedro está preso e ele recebeu a pena capital. O Pedro está preso, mas ele vai pagar com a vida. Ok? Aí o texto diz, o verso de número 6, pastor, me lembra, pastor Cristiano, o verso de número 6, quando eu li isso daqui, eu falei: peraí, irmãos, raciocina comigo, o cara está preso, está condenado à morte, o cara vai morrer. Aí a Bíblia diz, que na noite anterior, no sábado, da madrugada para o domingo, ele vai morrer domingo de manhã. Aí o que ele está fazendo, irmãos? Pastor, como pode uma pessoa que está condenada à morte, uma pessoa que vai morrer, na noite anterior, está dormindo? Irmãos, eu não sei vocês, mas eu confesso para vocês, que em todo esse contexto que nós estamos vivendo, que vocês sabem, a gente anda muito ansioso. Eu já passei noites em claro, eu já passei noites revirando de um lado para o outro, com os pés gelados, com as mãos geladas, com medo. Agora imagina só, o cara está preso, o cara está condenado à morte, vai morrer. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que talvez você chegou aqui, você está com o coração na mão. Talvez eu estou pregando para alguém aqui essa noite, que você chegou aqui, o teu coração está batendo na ponta do dedo. Talvez eu estou pregando para alguém aqui, que você não tem conseguido conciliar o sono. A ansiedade tem roubado a sua paz. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que a insônia, ela tem tomado conta da sua vida. Talvez eu prego para alguém aqui que diz: pastor, para mim dormir só através de medicamentos. Olhe para mim, por gentileza. Talvez eu prego para alguém aqui que você está ansioso. Talvez eu prego para alguém que a ansiedade virou medo. Talvez eu prego para alguém que o medo virou pânico. Sensação de quem vai morrer, coração acelerado, pressão alta. Talvez você esteja vivendo esse contexto. Aí quando eu olho para o texto, eu vejo o cara vai morrer, está condenado à morte, só que ele está dormindo. Quando eu li isso daqui, o Espírito de Deus testificou no meu coração. Sabe por que Pedro estava dormindo? Porque o dormir aqui é sinônimo de confiança. Eu vou repetir, você não entendeu. O dormir aqui de Pedro é sinônimo de confiança. O dormir aqui de Pedro é sinônimo de quem tem promessas. Eu vou repetir até você entender. O dormir de Pedro é sinônimo de quem confia.
O dormir aqui de Pedro é sinônimo de quem tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus e confia, meu irmão, descansa em meio à tormenta. Quem tem promessa de Deus, descansa em meio à tempestade, em meio ao vale, em meio ao deserto, irmãos. Quando eu vejo Pedro dormindo aqui, sabe o que Pedro me ensina? Que é melhor confiar em Deus do que se desesperar. Quando eu vejo Pedro dormindo aqui, o Pedro está dizendo: olha, a última palavra não vem do Herodes, a última palavra vem de Deus. A última palavra não é de Herodes. Herodes é o rei, mas quem está no trono é Deus. Quem crê, quem acredita, se você recebe esta palavra, dê um glória a Deus aí bem alto. Eu vim dizer para alguém aqui esta noite, que a última palavra não é do homem, que a última palavra é de Deus para a tua vida. Sabe o que Pedro está nos ensinando? Que quando as coisas saem do nosso controle, quando as coisas fogem do meu e do seu controle, o Pedro estava falando: eu vou dormir, porque tudo está no controle das mãos de Deus. Você pode adorar a Deus. Aleluia. Aí sabe o que eu me lembrei? E eu encerro aqui. Eu me lembrei, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 21 e o verso de número 18 e 19. Pastor, o que está escrito? Uma certa ocasião, Jesus conversando com os seus discípulos, Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, hoje você é jovem, hoje você é novo, você vai para onde você quer ir, você se veste da forma que você quer se vestir, mas haverá um dia na sua velhice, haverá um dia na sua velhice. Aí o verso de número 19 do capítulo 21 do Evangelho de João, segundo escreveu João, diz que Jesus estava falando da sua morte. Então Jesus estava olhando para Pedro e lhe fazendo promessas de longevidade, promessa de vida longa. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você que me ouve aqui essa noite. Você tem fé para levantar a sua mão para receber? Deus vai te dar vida longa, meu irmão. Eu vou repetir: Deus vai te dar longevidade, meu irmão. Enquanto Deus não cumprir na tua vida todas as promessas, tudo aquilo que Ele te prometeu, você não verá morte. Quem recebe, quem acredita, se você acredita, aumenta o barulho do glória a Deus. Tem 5 aqui que acredita nesta palavra. Tem 5 aqui que recebe esta palavra. Sabe o que Davi escreveu no Salmo de número 118? Salmo de número 118. E no verso de número 17, Davi escreve assim, pastor: não morrerei, mas viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Em outras palavras, enquanto Deus não cumprir na minha vida tudo aquilo que Ele me prometeu, eu não verei a morte. Deus vai cumprir na tua vida, meu irmão. Deus me trouxe aqui para dizer para você que Ele vai cumprir na tua vida. Não vai faltar uma letra, não vai faltar uma vírgula, não vai faltar um tio. Deus vai cumprir da maneira que Ele te prometeu. Aleluia. Aí escuta isso e eu encerro aqui. O texto vai nos informar, olha aqui, que a igreja orava e o Pedro confiava. Aí parece que eu vejo, olha aqui para mim, olha aqui, ó. Eu estou conjecturando, Deus de repente se levanta do seu trono. Aí Deus dá uma olhada e Ele ouve o clamor da igreja. Aí de repente Deus olha e o Pedro está dormindo. O Pedro está confiando. Aí quando a igreja ora e confia, milagres acontecem.
Quando a igreja ora e confia, vem resposta dos céus. Se você pode adorar o Senhor, bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Aí Deus diz assim: anjo. O texto diz que um anjo, quantos anjos? Um anjo. Deus dá uma ordem a um anjo. E parece que eu vejo Deus dizendo: está ouvindo o clamor da minha igreja? Está vendo Pedro? Aí Deus diz: desce lá e leva livramento para Pedro. Agora o que eu vim dizer para os irmãos aqui é que o Herodes achava que Pedro iria morrer no domingo pela manhã. O Herodes havia preparado tudo, pastor, para executar o Pedro no primeiro dia da semana. Só que o texto vai nos informar que Deus chegou primeiro. Eu vou repetir: o Herodes achou que o Pedro ia morrer no primeiro dia da semana. Só que Deus deu uma ordem. A Bíblia diz que de repente apareceu o anjo do Senhor. E quando eu li esse texto, eu entendi que Deus sempre chega primeiro. Pastor, eu não estou entendendo, irmão. O inimigo, ele arquitetou um plano contra a sua vida. Ele queria te matar. Satanás queria te destruir. A vontade dele era acabar com a sua vida. Só que você sabe o que aconteceu? Deus chegou primeiro na tua vida. Deus chegou primeiro te dando livramento. A Bíblia diz que antes que Herodes acordasse, o anjo do Senhor chegou trazendo resposta da oração, vitória para a igreja e libertando Pedro da prisão. Quem pode adorar o Senhor? Fica em pé, se levante aí, se levante adorando, se levante adorando. Agora olha aqui, só para encerrar, olha aqui, olha aqui. Deus mandou um anjo libertar Pedro lá na prisão. O texto vai nos informar que havia uma grande porta de ferro. A porta era do quê? A porta era do quê? Era um presídio de segurança máxima. Mas o texto diz que as portas se abriram. Abriu-se a porta da prisão. Eu vim profetizar aqui essa noite para alguém que as portas vão se abrir. Ah, você recebe essa palavra? Você acredita nisso? As portas vão se abrir. Agora escuta. Pedro sai da prisão. E o texto nos informa que ele vai para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, aonde a igreja estava orando. Pastor, o que é que o Pedro foi fazer lá? O Pedro foi contar o testemunho da vitória. Eu vim dizer para alguém aqui que você vai contar o testemunho da sua vitória. Aí, pastor Clésio, o Herodes achou que no domingo pela manhã ia ter luto. No domingo pela manhã ia ter choro, ia ter pranto, ia ter morte. Mas o Herodes estava enganado, porque no domingo pela manhã houve culto de ação de graça. Vai ter culto de ação de graça na tua casa. Aí eu vou repetir, vai ter culto de ação de graça na sua casa. O laço foi quebrado. O luto foi cancelado na tua casa, na tua família. Quem recebe, quem acredita, Jesus chegou primeiro na tua vida. Se você recebe, levanta as duas mãos, levanta as duas, lá no terceiro andar. Agora aplauda Ele bem forte. Melhora com glória a Deus e aleluia. Pode louvar, pode louvar. Enquanto os nossos irmãos aqui louvam, eu quero orar por você. Está podendo chamar na frente? Não, né? Irmãos, você que precisa de um milagre, você que precisa de algo sobrenatural, nós estamos aqui no culto da vitória, e eu vim profetizar para vocês que está vindo vitória da parte de Deus. Tem resposta para você, para a tua casa, para a tua família.
Se você crê nessa palavra que foi pregada, e você quer vir aqui à frente, saia do teu lugar e venha aqui. Mantenha a distância, mas se tem alguém que queira receber essa oração, venha em nome de Jesus. Saia do teu lugar e venha. Pode adorar, pode louvar. Enquanto eles louvam o Senhor, nós vamos... Glória a Deus, glória a Deus. No oceano do Espírito. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, vai clamando, vai orando. Vai orando, vai orando, vai clamando. Enquanto você clama aqui, Deus responde o teu clamor. Enquanto você ora, Deus visita a tua casa, a tua família. No oceano do Espírito. Vai orando, vai orando. Vai orando, vai orando, fecha os teus olhos. Vai orando, vai orando, vai clamando. Está vindo resposta do teu clamor. Está vindo resposta das tuas orações. Tem vitória chegando. Deus já deu uma ordem ao teu favor. Deus já deu uma ordem ao teu respeito. Está vindo vitória para a tua vida. Aleluia, aleluia. Aleluia. Levante a sua mão. Eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo vitória, bênção. Eu profetizo cura sobre a tua vida. Eu profetizo libertação. Eu profetizo resposta do teu clamor. Eu profetizo que está vindo milagres para a tua vida, para a tua casa. Eu profetizo curas para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão seus filhos. Pai, eu abençoo a vida da tua igreja. Assim como o Senhor enviou resposta do clamor da igreja. Assim como o Senhor ouviu o clamor da igreja, assim como o Senhor libertou a Pedro, eu profetizo, Senhor, libertação, eu profetizo cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo bênção sobre a tua vida. Se você recebe essa palavra, aplauda o Senhor bem forte. Pode voltar para os seus lugares, pode voltar para os seus lugares, queridos. Deixa eu fazer um anúncio aqui, pastor Clécio. Rapidinho, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por gentileza. O nosso horário já está ultrapassado. Olha aqui. Eu trouxe umas bíblias. Pastor, o senhor trouxe bíblias. A King James, a tradução de 1611. A King James é uma das bíblias mais lidas em todo o mundo. O rei Tiago, o rei da Inglaterra, em 1611, ele queria dar um presente para o filho. Ele pensou, o que eu vou dar para esse cara? Aí, pode sentar, irmãos. Aí ele chamou 54 teólogos, traduziu dos manuscritos originais para essa tradução aqui. Irmão, isso aqui é top, ok? Eu tenho ela assim, tradicional. Aí eu tenho assim, ó Holland. Pastor, é inglês? Não, é português. Uma cruz e um leão. Pastor, a letra é grande. Irmão, não tem como uma Bíblia slim ter a letra grande. Mas fica tranquilo, eu acho que eu tenho 2, 3 unidades ultra gigante da King James. Só para você ter uma noção, o que é a King James. Mateus, capítulo 16 e no verso de número 18. O diálogo de Jesus com Pedro. Jesus olha para Pedro e na tua Bíblia está escrito assim: eu digo que tu és Pedro e sobre esta pedra. Quando a gente lê na King James, a King James joga luz no texto. Eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta rocha, Jesus estava falando dele, a rocha ferida de Meribá. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Amém ou não amém? Tem vários modelos, eu tenho um material para criança, eu tenho uma máquina para você passar. Pastor, onde está o material? Está lá no estacionamento. O meu carro está ali bem na frente, você vai ver lá, eu vou levantar lá o porta-mala. É um carro que tem um teto assim laranja, então é fácil dos irmãos ver. Olha aqui, para devolver o microfone. Pastor, eu tenho Bíblia, eu tenho mais de 30 Bíblias em casa, amém. Eu trouxe um pendrive de 8 gigas
com mais de 1.500 louvores, mais de 1.500 hinos que vai edificar a tua vida, a tua casa e a tua família. É top. Pastor, quanto que é o pendrive? É R$50. É um pendrive de 8 gigas, ok? Se você pode, se você quer semear na minha vida, me procura após o culto. Deus abençoe, muito obrigado.